Por quê? O que acontece? Se a pessoa chegar, ei, eu sou narcisista, ninguém vai dar brecha, né? Não. Então, como ele vem disfarçado, essa pessoa vem disfarçada, ele vai rompendo esses limites aqui aos pouquinhos. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. E aí, o que é esse elo, Graciema, que gruda, Débora, essa vítima no narcisista? É essa intermitência. É um pouquinho de amor hoje e uma invalidação amanhã. O nosso papo A gente inventa. Olá, eu sou Graciema Freitas. Eu sou Débora Guiar e aqui o nosso papo a gente inventa. E hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, mas muito necessário mesmo, que é narcisismo. E para isso a gente trouxe a psicóloga, especialista em bem-estar emocional feminino. Achei isso tão bacana. Eu também. Marta Vasconcelos. Bem-vinda, Marta. Bem-vinda, Obrigada. Marta. Muito, muito obrigada Muito por sua chique, presença. bem-estar emocional feminino, né? Nossa, eu achei um luxo. Obrigada. A gente merece, né? Nossa, super. E Merecemos. quando o tema é esse, é difícil ficar bem, né? É difícil. Marta, conta pra gente, porque hoje, às vezes a gente ouve falar, tudo agora é narcisismo, virou modinha. Mas é porque eu acho que hoje as pessoas criaram coragem de falar, coragem de se expor, coragem de falar. Eu tenho uma mãe narcisista, eu tenho um marido narcisista. Ficou aberto, né? Então parece que virou moda, mas eu acho que está mais declarado, não sei. O que é o transtorno de personalidade narcisista? Então, o próprio nome diz transtorno, né? Então, é um jeito de ser. Numa linguagem mais popular, a gente diria que é um falso self. Não é uma doença. É uma doença, mas não uma doença que se trata com remédio. É um transtorno de personalidade. Então não tem jeito de tratar. Não tem jeito de tratar. No máximo que acontece, quando você consegue convencer um narcisista de que algo vai fazer bem para ele, há algumas técnicas, a TCC, a AC, que são terapias que tratam direto o comportamento humano, ele consegue mudar aquela prática, mas ele não muda a essência dele. Então, vamos colocar num ambiente de trabalho, por exemplo, um chefe narcisista, que é aquele chefe muito rude, muito austero, e ele está perdendo ali com a equipe dele. Então, aquela empresa ali decide, manda esse cara ali para uma análise, que seja com um terapeuta, com quem for. Ao perceber que ele está sendo prejudicado por causa daquele comportamento, ele busca mudar. Talvez. Não pelo outro, não porque ele considera o funcionário dele, porque ele considera a empresa por empatia, zero empatia. Então, há uma mudança e isso confunde as pessoas. Porque o narcisista, ele muda às vezes a técnica, ele muda a tática, mas ele não mudou a essência. Então, uma vez que é um transtorno, não tem tratamento. Uma vez narcisista Uma vez até morrer. narcisista até morrer. Agora, eu acho que também essa coisa que falam de moda, que é muito feio dizer, né? Narcisismo É irritante, na verdade, é moda, né? mas talvez seja porque hoje também qualquer coisa as pessoas falam, é narcisista. E o narcisista tem algumas características que nem sempre quem está ali perto percebe. Mesmo que seja perceptível, porque tem pessoas tóxicas, às vezes a pessoa só é tóxica. Às vezes até por convívio com uma pessoa tóxica, uma vítima ali que conviveu tanto com o narcisista, ela começa a ter comportamentos até para se defender. O que difere o narcisista ali de um tóxico, por exemplo? É a constância. Então, um comportamento narcisista, ele é constante, repetitivo e permanente. Então, É uma tortura. passa a ser uma tortura para a vítima, mas é o jeito dele ser. Então, não é que de vez em quando a pessoa é tóxica, não é que de vez em quando ela é manipuladora. Não, ele é sempre. De vez em quando ele muda comete só um a ato de bondade. manifestação. Isso, ele muda a técnica, vamos dizer, as táticas de jogo. Né? A gente brinca assim, que a vida em si é um jogo. Agora, jogar com o narcisista é o jogo desleal. macabro da morte. Porque, para começo de conversa, ele não se reconhece narcisista. O narcisista
Agora nós vamos Jamais. até falar das características, né? Sim. Narcisista não erra jamais. Jamais. Então, O problema não é com ele, nunca. é com o mundo. O problema é sempre o outro, né? O problema é o mundo, o problema é o outro, são as pessoas que não me entendem. Então, a gente vai... Tem vários tipos de narcisismo. Mas o mais popular, vamos dizer, é o narcisista grandioso, né? Aquela pessoa, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto, curte minha foto. Então, É ótimo. é bem isso mesmo. Então, é aquela pessoa que tem um senso muito grandioso, tem uma imagem de que é melhor do que o outro. Engraçado que o melhor dele é melhor em tudo. Em No tudo. bom e no ruim. Em tudo. Que a dor dói mais, a doença é mais grave, tudo é pior. A tragédia dele é maior do que a tragédia dos outros, É não é? porque ele só existe para Você está em ele. primeiro lugar. É uma unicidade. E isso é muito difícil para quem convive, porque, no geral, a vítima ela vem de um sentido de unidade. Né? Então, ela está sempre analisando um contexto geral, o outro existe, o outro é importante. O narcisista, não. Eu. Não existe Primeiro mais eu. ninguém. Não existe mais ninguém. Importa que eu esteja bem. Importa que eu lucre. É que me, myself and And I. myself again. Isso. Agora, Marta, hoje também a gente falando sobre narcisismo, sempre vem à mente o fulano, parece que, pelo menos assim, à primeira vista, a maioria são homens, à primeira vista, né? Eu quero que você fale um pouquinho mais sobre isso. Mas a minha pergunta quando a gente fala de narcisismo, logo vem assim, um relacionamento abusivo de um casal. Mas não é apenas um homem enquanto marido ou namorado que é um narcisista. Quer dizer, a pessoa narcisista é a pessoa, então pode ser Homem ou mulher. homem ou Não mulher, tem gênero. o namorado, o marido, o primo, a mãe, o pai, a irmã. Porque narcisismo é um jeito de ser. Então, não tem sexo, não tem homem narcisista, só mulher narcisista. Todos podem ser narcisistas. E isso é uma disfunção que foi adquirida ali na infância. Então, ela não escolhe sexo. Ela não privilegia sexo. Eu ia perguntar isso. A questão... Possíveis causas? Depois Tem você fala pra possíveis gente. causas, tem possíveis causas, sim. Então, Débora, o que acontece? Como as relações disfuncionais, elas permeiam mais por causa do masculino, até por questões de violência física, né? Então, vem muito essa coisa do narciso. E vem também da mitologia, o mito do Narciso, né? Que era o homem que se achou tão admirava. belo, se admirou tanto que se perdeu ali, não conseguiu desvincular daquela imagem ali até morrer. Então, esse é um mito do Narciso, né? Eu sou tão perfeito ali que eu me perco em mim mesmo. Apaixono por mim. Me apaixono por mim e foi ficando ali até morrer. E é isso. Só para complementar, para quem por acaso não sabe sobre o mito do Narciso, é que ele se viu Refletido na água, né, num rio, não lembro, enfim. Isso. E daí ficou tão encantado por si que foi ao encontro dessa imagem. Dessa imagem e nunca mais apareceu. Né? Então, essa coisa de que o narcisismo é mais masculino, isso também está caindo. Né? E hoje, não a questão da modinha que vocês falaram, o advento da internet, que traz muita informação, né? Mas ao mesmo tempo também traz muita confusão. Nossa! Traz muita confusão. Por quê? As pessoas pegam ali uma característica, duas, três, fulano é narcisista. É esse o ponto que eu estava querendo E de saber, acordo né? com o DSM-5, a pessoa precisa ter pelo menos 5 a 7 características das 9 lá que o DSM relata. Que é esse excesso de grandiosidade, essa falta de empatia, essa questão de querer manipular o outro, de dominação e poder. Então, você vai lá, tem... E aí, mesmo quando você coloca todas as características ali, então eu vou pegar isso aqui e vou autodiagnosticar alguém aqui, vou fazer o teste. Não é assim. A prevalência do comportamento é que pode levar ao diagnóstico. Então, por isso é importante passar por um profissional,
E o que acontece? Narcisistas não vão para terapia. A vítima. Narcisista não vai para terapia. Não. Ele vai nesses casos, como eu disse, quando ele percebe que ele está perdendo, que ele está perdendo poder, aí ele vai. Por exemplo, um relacionamento abusivo, quando a vítima, ela, olha, eu só continuo essa relação se você for para terapia. Aí ele vai. Para não perder o casamento, aquela pessoa vai. Mas o que acontece lá no processo terapêutico? A primeira coisa que precisa acontecer é um rapport, é essa confiança. Isso não vai acontecer. Então, no máximo que vai acontecer num processo terapêutico com um narcisista é uma indicação de técnicas. Porque ele vai trazer o sofrimento dele. Olha, o meu sofrimento é a minha esposa está querendo me deixar porque eu sou, no caso, a mulher, né? O homem vem. É um demônio dentro de casa, na rua ele é um anjo, um santo, um maravilhoso. Isso confunde demais a vítima. É isso que vicia a vítima. E principalmente o medo da opinião alheia, porque na hora que ela falar, eu tenho um demônio dentro de casa, desculpa a forma, porque não tem outra para falar, não. Ninguém acredita. Ninguém acredita, fala, gente, mas aquele homem é maravilha, aquela ser exemplar, né? Um espetáculo, na rua é um amor. Esse é um grande dificultador das pessoas ao tentarem sair de uma relação abusiva. Por quê? Porque lá fora a pessoa tem essa imagem perfeita. E dentro de casa ele é esse algoz. Então a vítima fica ali, ninguém vai acreditar em mim. Então, por isso, um dos passos que a gente vai falar aqui, de ao tentar sair de uma relação abusiva, esse passo ele precisa ser construído. Mas não dá para sair da noite para o dia. Não, e tem ali uma dependência, um negócio que é muito, muito doido. Nossa, né? É muito complexo. Mas quais seriam os primeiros sinais de abuso? Que você realmente está, assim, para quem... Porque o que acontece? Às vezes, a pessoa vê... O que eu acho que eu tenho visto que está acontecendo muito agora é quando começou a se falar com mais detalhes, a pessoa vive aquilo, acha que a vida dela é aquilo, e a hora que ela começa a ver, fala, olha, lá em casa é assim, meu marido faz isso, minha mãe faz aquilo. Uai, peraí, tem uma coisa errada, será? Né? Porque até então era só para a vítima. A vítima é rejeitada, ela não é amada, ela não é compreendida, ela passa a vida tentando agradar o outro, né? Então, assim, ela acha que o problema é com ela, né? Toda vítima tem essa sensação. E a hora que ela começa a ver esse comportamento em outras pessoas e aquilo começa a ter um nome, porque narcisismo chama agora, porque a vida inteira... Não tinha nome, não. A vida inteira teve relações disfuncionais, né? A vida inteira não tinha nome. Não dava certo, era difícil, tinha um monte de coisa. Mas aí, como é que a gente faz? Como que a gente detecta esses sinais de abuso para você entender que você precisa, pelo menos, acender uma luzinha vermelha e... Primeira coisa, gente. Tudo que é bom é claro. O amor é claro. É leve. O amor é leve. Tudo que é saudável tem clareza. Ponto. Ficou obscuro, ficou estranho. Demandou esforço. Demandou esforço, ficou desconfortável, tem algo de errado. Então, a gente vem de um contexto histórico desse amor sofrido. De que amor, a paixão gera sofrimento. Bem Romeu e Julieta. Bem Romeu e Julieta. Ai, que amor. Então, o cinema fez isso com a gente. Né? Os nossos antepassados fizeram isso com a gente. Então, a gente para chegar no viver feliz para sempre. Isso. A gente traz, até mesmo no nosso DNA mesmo, a gente traz da nossa criação, a gente traz do nosso contexto. O mundo está falando isso para a gente o tempo todo. Esse amor romantizado. Né? Então, esse amor que gera sofrimento. Primeiro, amor não gera sofrimento. Ponto. E quando nós somos bebês, pelo menos assim, os seres humanos, bebês, dependem do outro, né? Jung fala que a criança ela não existe, né? Ele nasce, ele vem à existência através desse cuidador, no caso da mãe. Então, né, você tem filho, Débora? Não. Não, a Graciema eu sei que tem filhos. Então, a criança nasce, você mostra para ela, olha a mãozinha, olha o pezinho, né? Então, assim, ela vai tomando consciência da existência dela. Então, dentro de uma família disfuncional, e à medida que essa criança vai desenvolvendo, ela vai apresentando as próprias necessidades. Dentro de uma família disfuncional, a necessidade dessa criança não é atendida.
Então, sabe aquele negócio que falavam pra gente assim, deixa chorar até cansar? Então, olha só, o bebê, ele vai chorar lá até cansar. O que ele vai internalizar? O que ele vai interpretar? Se nem meu pai e minha mãe estão disponíveis para mim, quem vai estar? Esse é um possível narcisista. Quem? Porque eu perguntei das causas. Será que As causas, então, existem vários fatores hoje que dizem ser a causa. Eu perguntei porque, como dizia antigamente, são 3. quem não tem não pode dar, né? Na verdade, são 3, que podem ser fatores genéticos, mas isso não tem comprovação científica. E o segundo são os extremos. É aquela criança que, quando nasce, é Vossa Majestade o bebê, todo mundo em volta daquela criança e tudo que ela faz é aplaudido. Então, aquela criança, quando ela começa ali a morder o coleguinha, ela é aplaudido. Ela judia do animal de estimação, ela é aplaudida. Eu tenho ela abuso cresce disso. sem limites. Então, se ela cresce sem limites, ela vem para o mundo como? Sem limites. E aquela criança, ao inverso, que essa criança recebeu limites demais. Ela não recebeu validação, ela não recebeu atenção. Ela vai internalizar o quê? Eu não tenho valor. E para se valorizar, ela vai diminuir o valor do outro. Não. Aí essa criança, ela vem para o mundo com um senso de valor inexistente. Então, o problema sou eu. Então, ela vem, e aí ela vai ali naquela família disfuncional, que seja com a mãe narcisista, que seja com o pai narcisista, onde ela não é validada, ela internaliza que ela é um problema, que ela chama defectividade. Então, ela depende do outro para ela viver. Então, se eu sou o problema e aquela mãe ali que critica o tempo inteiro, que invalida ela o tempo todo, ela vem sem autoestima para a vida. Então, essa pessoa ela vai vir para a vida como? As pessoas vão fazer com ela o que ela quiser. Então, o dependente emocional, ele é a vítima perfeita para o narcisista. Eu falo assim, que encaixa igual Lego. Porque se para eu... Só existe dependente onde existe um codependente e vice-versa. Então, lá na infância, ela só tinha valor quando ela se comportava bonitinho. Quando ela fazia tudo que os pais queriam. Só ali ela recebia validação. Então, ela aprende a ser essa pessoa que traz essa validação por outro. Ela vem para a vida com essa interpretação de que o outro é grande. A validação que o narcisista procura. A validação que o narcisista procura. Então, por exemplo, se imagina num ambiente assim, numa festa, tiver lá, sei lá, 300 pessoas. Um dependente emocional, um narcisista. Os outros todos são saudáveis. Quem que vocês acham que vão se atrair? Vão colar os dois. É igual Lego, assim, ó, vai encaixar. E isso é muito interessante. Quando vem para a prática clínica, é quando a vítima entende que ela alimenta o narcisismo dele. Tem algo nela que é o suprimento que ele precisa. E aí, qual o único lugar que o narcisista descarta uma vítima? Quando ela deixa de ser fonte de suprimento. Porque geralmente narcisistas não descartam, tá, gente? Agora, Marta, uma coisa que eu já reparei, assim, esse suprimento que o narcisista precisa, né? Que ele se alimenta disso. Eu fiquei reparando que é com S. O suprimento emocional, coloca suprimento emocional, status, sexo. E eu acho que tem mais um que agora eu estou esquecendo. Me lembro, eu reparei, falei assim, gente, é tudo com S. Mas eu queria te pedir para a gente voltar ali nas características. Você falou que são 9... Do DSM-5? São 5? Não, o manual da psicologia chama DSM-5. Ah, tá, DSM-5. O manual diz que para se fechar um diagnóstico do narcisismo, a pessoa tem que ter pelo menos 5 daquelas 9 características ali, que é falta de empatia, excesso de grandiosidade, o sentimento de superioridade, exploração do outro, necessidade de poder, de validação, uma arrogância, essa supremacia, esse senso de um eu superior. Então, você vai ali, a questão é, fulano tem todos os 9 aqui, ou tem os 6, então é narcisista? Não, Débora. O que faz levar ao diagnóstico de um transtorno de personalidade? Que a personalidade dele está formada nesses parâmetros aqui. É a constância.
Então, é isso que precisa ficar claro para as pessoas. O narcisista tem um comportamento assim, é repetitivo, constante e permanente. E esse Lego ali que colou, o Eu tô narcisista colada aqui no Lego, gente. Com a- Eu tô até muda. com a vítima, né? Tem uma coisa ali que eles se juntam no primeiro momento. É isso que a Marta falou. Um tem que o outro precisa. E aí eles vão Então, iniciando. agora- O início é todo lindo, né? é tudo lindo. Esse Quando a elo gente fala de ali, relacionamento Eu ia falar isso afetivo. agora. O que- Porque quando é... Pode completar essa da Débora, que depois eu vou querer saber. Então, o que acontece? Lá, não sei se vocês são do interior, já deve ter ouvido algo assim. Minha mãe falava muito isso assim: quem quer pegar galinha não fala show. Então, primeiro, a vítima ela é analisada, né? Então, ela é O estudada. potencial que ela É. tem para ser vítima. O potencial que ela tem para ser vítima. E ela precisa ter potencial mesmo. Toda vítima de um narcisista são pessoas que têm bons relacionamentos, que têm uma vida de propensão a sucesso. Que seja sucesso, não estou falando só de sucesso de trabalho, sucesso como na maternidade, Relacional, sucesso relacional. né? Então, é uma vítima de muito potencial. É uma pessoa com muito potencial. E é isso que atrai o narcisista. Eu acho que outro suprimento com essa era o sucesso. Provavelmente seja. Então, essa vítima, ela é minuciosamente estudada. Isso eu trabalho, quando eu vou trabalhar lá na clínica sobre como construir um relacionamento saudável, é justamente ficar atenta. Essa pessoa que chega e ela te bombardeia de atenção e de pergunta, fica atento. Todos nós gostamos de atenção? Sim. É gostoso ter atenção? Uma maravilhosidade. Daí demais. É o pega. excesso, gente, é o excesso. Então, aquela pessoa que te bombardeia, que é o que chama Love love bombing, bombing. né? Que é o início, te enche de validação, de amor, de perguntas, e principalmente a pessoa quer saber tudo da sua vida, mas ela não te dá. Ela não te deixa você saber da vida dela. Ela não deixa você entrar na vida dela. Então, assim, ela fica ali, aqui, ó, te mantendo um pouquinho afastado, mas começa a te perguntar demais. Então, o que ela faz? Ela vai colhendo informações. Então, ali... Vai dando check. Isso. E aí, aí ela pega ali o checklist, né? O parceiro ideal para Graciema, o parceiro ideal para Débora, isso. Então, ele se veste daquele parceiro ideal. Porque se ele não tem um self verdadeiro, se ele aprendeu a viver um personagem, para ele é fácil. Ele vai construir o personagem. Várias que quiser. máscaras, né? Isso. Então, aí ele constrói esse personagem ideal. E aí, o que a vítima internaliza? Achei meu príncipe encantado. Não, achou total. Achei o homem dos meus sonhos. Perfeito. Ou a mulher dos meus sonhos. A mulher que eu pedi para Deus. Só que não. Primeiro que não existe isso, gente. Nós estamos, ao se tratar de pessoas, de ser humano, nós somos toda uma infinitude de coisas aqui, ó, um abismo de coisas. Ninguém é essa coisa aqui perfeita. Então, ele traz esse personagem aqui perfeito, idealizado. E aí, o que acontece? A vítima, então, ela não está relacionando com o verdadeiro narcisista. Ela está relacionando com a idealização que ela construiu. Nossa, E ele tá ele ali. traz... E com o personagem que ele criou. Mas ele criou através dela. Ela forneceu deu, a munição. Ela forneceu a munição para ele. É esse o tipo de pessoa que eu quero. É esse tipo de pessoa que eu quero para me relacionar. Então, se é uma mulher que sonha em casar, ter filhos, ele vai começar a sonhar casar e ter filhos. Nossa, você sabe o que me deu até extremista aqui agora? Esse povo que faz lista com as características da pessoa que ela quer. E aí a pessoa vira e fala assim, mas ele é tudo que estava na minha lista. Eu já ouvi umas 3 pessoas falando isso. Agora Eu vou te falar uma gente, coisa. que perigo! Eu sou essa pessoa que já fez lista. Já caí numa de narcisismo, mas não foi dessa lista, não. Mas eu fiz uma vez uma lista e se acredita que apareceu uma pessoa com uma lista, mas eu olhei e falei assim, cara, bate todos os itens, mas não tem nada a ver. Mas eu caí já nessa do narcisismo. E eu queria saber uma coisa, antes da gente entrar, vamos por enquanto aqui no relacionamento afetivo, mas já a gente vai entrar nos outros relacionamentos também. Até onde vai essa fase love bombing?
até ele entender que a pessoa já está caída ali. É justamente, até ele entender que a vítima já está presa, aprisionada, e aí ele pode descansar. Então, isso, por quê? Porque é muito cansativo. Isso que eu ia falar, deve É ser bem extremamente cansativo manter um personagem ali o tempo todo. Então, por que geralmente, aí quando eu falo geralmente, é geralmente mesmo, a primeira coisa que eles fazem é afastar a pessoa do convívio de amigos, de familiares? Para que ela não tenha os olhos abertos. Também, porque uma coisa é você sustentar um personagem para outra coisa é você sustentar para um tanto. Claro, Para várias pessoas. Então, a primeira característica que você perguntou lá no início, como identificar se estou num relacionamento disfuncional, num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico? A tentativa de te afastar de pessoas que são importantes para você. Então, gente, não é excesso de amor. É toxicidade. É toxicidade, fica esperto. Então, começa, esse amigo seu é isso, essa amiga sua é aquilo, fulano, esse parente seu é um problema. Ai, tão lindo, tão apaixonado. É para te proteger, meu bem. É para o seu bem, meu bem. Então, fica atento. Fica atento, né? A gente tem hoje conhecimento para entender, às vezes, um relacionamento de amizade que tá disfuncional mesmo, ok. Mas então coloca na mesa, é isso, não é só aquela coisa, eu acho que fulano é isso. Não. Aconteceu isso, isso aqui, esse tipo de comportamento não tá legal, vamos rever essa amizade? É diferente. Isso pode acontecer. Esse parente seu é folgado, é isso aqui, porque aconteceu isso aqui, vamos colocar... Estabelecer limite. Estabelecer limites? Para o narcisista? Não funciona. Porque ele não tem limite. Porque ele não tem limites. Mas funciona para a vítima. Funciona para a vítima. E o que acontece lá na fase do love bombing? O limite para a vítima é o limite do que ela aceita? Do que ela aceita. E aí, porque na do que ele pode fazer até onde ele vai, não tem como, você não tem como cuidar do outro. Você não controla o outro, você só controla você. Até que eu aceito daqui para frente, acabou. Isso. E na fase do love bombing, por estar tão apaixonado, por estar tão deslumbrado, o que ela faz? Ela vai baixando a guarda. E aí ele vai avançando ali o limite aos poucos. Por quê? O que acontece? Se a pessoa chegar, eu sou narcisista, ninguém vai dar brecha, né? Então, como ele vem disfarçado, essa pessoa vem disfarçada, ele vai rompendo esses limites aqui aos pouquinhos. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. E aí, o que é esse elo, Graciema, que gruda, Débora, essa vítima no narcisista? É essa intermitência. É um pouquinho de amor hoje e uma invalidação amanhã. Na hora que você está se sentindo arrasado, ele vem... É barata que morde e sopra. Morde e sopra. E tem a coisa do gaslighting também, que começa a fazer coisas... Que o você gaslight é terrível, porque o gaslight, ele vai ali, você começa a duvidar da sua sanidade. Então, o que acontece com muitas vítimas que estão ali, e quando o relacionamento ele é abusivo, ele é tóxico, ele é disfuncional, mas não tem, por exemplo, agressão. Ele é aquele narcisista... Agressão física, né? Ele é o narcisista velado, vamos dizer. Ele não é o grandioso. Ele não é tão manipulador. Às vezes ele é porque o velado, ele tá muito mais para a vítima. Mas eu acho que aquela... Como é que chama o negócio do silêncio? Que fala? Esqueci o nome. A punição pelo silêncio. Punição, tava tentando lembrar a palavra. A punição pelo silêncio, eu acho que é pior do que uma surra. Também acho. As devidas proporções. Porque eu não a punição, quando a pessoa te mas... pune com silêncio, o que ela está dizendo para você? Você é tão insignificante, tão desprezível, que você não merece nem que eu fale com você. Então, olha só, o que isso traz para a vítima. Né? Então, realmente, a indiferença é pior do que a agressão. E é isso, a gente pode voltar lá para a infância de novo. Aquela criança que ela faz birra, e aí o pai vai e bate nela. Só que a única forma que ela tem atenção do pai é quando ela apanha. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer birra. Para que ela tenha atenção do pai. Agora, aquela criança que o pai não dá atenção para ela, é a pior coisa do mundo. Ela está invisível. E aí as pessoas confundem ódio com amor. O contrário de ódio não é amor, é indiferença. Então, por isso que o silêncio afeta tanto a vítima. Por isso que o silêncio fere tanto a vítima, a punição de silêncio dentro da relação. Mas voltando no gaslighting, Débora, quando as pessoas chegam e
conseguem identificar que estão numa relação abusiva e a questão do gaslighting, ela fica ali ainda na dúvida do que fazer. Será que eu consigo mudar? Será que se eu me esforçar mais um pouco? Será que se eu melhorar mais? E ela traz sempre para ela a responsabilidade como se ela tivesse o poder de mudar o outro. O que eu deixo claro é o seguinte, o gaslighting, ele pode enlouquecer uma pessoa. Não, e quanto mais ela for dar, mais o outro o narcisista vê que ela tá ali, ó. Porque, tá ali entregue. olha só, para o narcisista, se quanto mais eu te puno, mais você vem e se comporta melhor, entende que o seu comportamento é um reforço? Sim. E as pessoas não conseguem identificar isso. Então, quanto mais abusivo ele é, quanto mais arrogante ele é, mais a vítima corre atrás dele. Mas ele vai desprezar. Sabe uma coisa que me incomoda é que quem tá de fora, quem nunca viveu um relacionamento narcisista, quem não sabe o que é o narcisismo, às vezes fala, nossa, mas ficou 20 anos, 30 anos, 40 anos com um narcisista? Por quê? As pessoas não têm noção da manipulação e noção do que é. E, inclusive, eu sempre tenho uma frase que eu falo sempre, um monte de situação. Quem tá no olho do furacão não tem noção do tamanho da tempestade. Quem está vivendo aquilo não faz ideia, na maioria das vezes, nem que está vivendo aquilo, é o que a gente falou. Muita gente está se percebendo que está num relacionamento assim, agora ouvindo a gente aqui. Ouvindo agora a gente aqui. Então, assim, para se falar sobre relacionamento abusivo e narcisismo, ou a pessoa precisou estudar muito, ou ela precisou ter vivido. Não tem como você conversar com alguém que não passou por isso, que não vivenciou isso. A pessoa não vai entender. Porque o narcisista é maravilhoso na rua. Não tem e ela não vai não entender perceber. como assim que eu amo alguém que me maltrata. Como que eu amo alguém que me faz mal. Como que você tem filho, Como 2 que eu filhos, 3 filhos com continuo? alguém? E ele me maltratou no início do relacionamento, ou ela, né? A gente tem sempre uma tendência de falar aí. Né? E o abusador me maltratou nos primeiros anos de casamento, e ainda assim eu tive filho, depois outro filho, e outro filho, e continua aqui. Então, as pessoas precisam entender que é uma pessoa que a dependência emocional, gente, ela é igual a dependência de droga. Então, quando a gente fala de dependência e codependência emocional, que são diferentes, né? O dependente é aquele que depende do outro. O codependente é aquele que quer que o outro precise dele. Então, ele deixa de cuidar de si para cuidar do outro. E a codependência e a dependência alimenta o outro. É muito comum em famílias de adictos, de pessoas que são dependentes ou de droga ou de álcool. Então, tem um dependente. Todos em torno vão ser o quê? Codependentes. Então, é realmente disfuncional. É totalmente loucura, né? disfuncional. Então, quem não entende disso, das dinâmicas, né, que permeiam o ser humano, da dependência do cérebro, do vício, ela não vai conseguir entender essa coisa que um retroalimenta o outro. Que é, da mesma forma que o narcisista precisa da vítima para empoderá-lo, a vítima precisa do narcisista. Porque ela tem validade quando ela acende essa pessoa. No caso do codependente. E no caso do dependente emocional, ela precisa até. Na soprada, depois da mordida, ela tem o que ela precisa. Isso ela tem é o que ela conecta. Isso é o que conecta a vítima ao abusador. Agora, Gente, vamos é muito supor, doentio essa vamos relação, né? supor que eu sou uma vítima. E agora, realmente, assim, eu entendi que sou uma vítima, porque tem esse momento também, né? Entendi que sou uma vítima. Eu vou me abrir para minha mãe ou para uma super amiga, tipo assim, tive coragem aqui, vou me abrir. E aí elas falam, gente, mas seu marido é incrível. Levanta as mãos pro céu. Esse é o namorado, vamos supor. É um príncipe maravilhoso. Você tá louca? Pirou de... Então essa não é uma amiga, né? Pois precisa ter Então, olha só, imagina essa vítima, né, que já vem dessa pessoa ali, desse parceiro que está o tempo todo falando que a percepção dela está errada, né? E aí ela perde essa identidade dela, ela deixa de confiar na própria percepção. Então, eu falo assim, que a dependência e a codependência é uma perda de identidade. Ao se conectar com o narcisista, é como se você pegasse a sua identidade e entregasse para ele.
Então você deixa de existir como pessoa e começa a refletir o que ele quer. Então, quando essa pessoa vai se abrir com alguém, por isso que geralmente ela, lá na frente ela já perdeu rede de apoio, ela já perdeu. Porque o narcisista, a maioria deles são muito sedutores, né, gente? Vamos admitir. Sim. São muito sedutores. Então, em público, eles são sempre muito proativos, agradáveis, simpáticos, inteligentes, têm um ótimo discurso. Não, e são pessoas assim, eticamente corretíssimas. Acima de qualquer suspeita, né? Acima de Num qualquer ambiente suspeita. social, é acima de qualquer suspeita. Então, assim, o que eu, como psicóloga, falo para as pessoas? Anotem. Aconteceu um episódio, anote. Crie um código com data, pega o lápis de cor vermelho, ó, foi muito grave. Laranja, foi médio grave. Verde, com data e o sentimento que você teve. Ó, senti um desconforto, senti muita tristeza, me senti menosprezada, me senti humilhada. Anote. Anote com data e com a característica do que você sentiu. Por quê, gente? A dissonância cognitiva é um mecanismo de defesa do nosso organismo. A vítima não tem memória. Ela não tem memória. Porque imagina, Gracema e Débora, que se a gente acordar, as pessoas que viveram 20 anos num relacionamento abusivo, imagina que ao acordar, você lembrasse de todos os abusos. Você não ia suportar viver. Então, a dissonância cognitiva, ela entra como uma proteção. Você esquece... Sublima os momentos ruins, grava os momentos bons e fica se alimentando daquilo. Não, e daquela migalha de momento bom, né? Sim. Que foi lá naquela primeira fase. Por quê? O que acontece com a migalha? Né? A pessoa, ela tá faminta. Então, imagina um cachorrinho faminto. Você mostra ali uma migalhinha para ele, ele vai enlouquecer, qualquer coisa serve. Então, a vítima, ela veio dessa família disfuncional, ela vem vazia. Ela vem vazia de suprimentos de valor, de amor, de validação, de sentimento de merecimento. E, geralmente, quem se conecta a um narcisista, ele foi fugindo dessa família. Para fugir dessa família, ele se conecta. E enquanto a pessoa não entende a disfunção dela, porque a dependência emocional e a codependência é também um transtorno. É também uma disfunção. Então, enquanto ela não entende a disfunção dela e não busca tratamento e conhecimento, ela só vai repetir. Não adianta. No momento que ela curar a disfunção dela, ela não vai aceitar isso mais. Não, isso eu falo o tempo todo. Gente, uma pessoa curada não aceita relacionar com o narcisista. Mas ela vai criar um outro problema gravíssimo, que é se libertar de um narcisista. Talvez seja até mais grave. É gravíssimo. Sai fora. Primeiro que é admitir que está numa relação abusiva. Que é o que você estava falando. É muito difícil. Então, porque a gente traz a nossa história, gente. Então, vamos falar, por exemplo, de um homem que o sonho dele era construir uma família, e aí ele traz isso para a relação, e aí ele casa e tem filhos, e patrimônio, tudo isso envolvido. Aí, 20 anos depois, ele descobre que a mulher dele é uma narcisista. É muito difícil. É muita frustração, é muita frustração. Então, primeiro... De um plano de vida que... De um plano de vida. É uma vida arruinada. É uma vida frustrada. Mas não é a vida que foi frustrada, é a expectativa. Então, tem uma frase que a gente fala muito assim, para o real ser amado, o ideal tem que morrer. Nossa, forte essa. Então, a gente idealiza muito. A gente idealiza família, a gente idealiza filhos, a gente idealiza trabalho. A gente está o tempo todo idealizando. Então, para que eu consiga ver as coisas como elas são, eu preciso matar a minha idealização. Agora, antes de sair do relacionamento, vamos aqui para outro tipo de relacionamento. A gente está falando aqui do afetivo, que é o que interessa muito as pessoas, né, que nos assistem, enfim. Mas, se eu estou na minha família, eu sou uma adolescente, então nem tem para onde eu correr, assim. Estou ali no início da minha vida adulta, né? Adolescente, indo para adulto, enfim. Eu estou numa família que, de repente, meu pai ou minha mãe, enfim,
é um narcisista? Eu já ouvi que, assim, para o pai ou para a mãe, tem alguns tipos de filho, né? Que assim, tem o Filho dourado. filho dourado, né? Uhum. São 3 tipos, Marta. Agora eu São não me 3 recordo tipos, que é o exatamente. bode expiatório, o Bode filho expiatório. dourado e o filho invisível. Numa família com muitos filhos, esses papéis eles vão mudando, né? De repente ali Mas o dourado costuma ser o dourado sonho. costuma ser dourado sempre. Agora o invisível e o bode Os expiatório crucificados vão revezar. pode revezar. Mas o dourado tem Agora, a bom o mesmo é quando só tem um crucificado e não tem com quem revezar. Não tem com quem Fudeu. Revezar. Fudeu. filho único? Fudeu. Ai, ai. Aí é complicado. Mas o dourado, a gente está Tô falando de filho entregando dourado. tudo aqui hoje. A gente está falando do filho dourado, mas o filho dourado também tem os seus perrengues, né? Aliás, eu acho que o filho dourado sofre muito, porque ele nasceu para atender à idealização desses pais. Então, o filho dourado é muito pesado. É muito pesado ser o filho dourado. Tem que ser o perfeito. Porque ele tem que ser o perfeito e ele precisa andar na linha. Então, ele não pode decepcionar o papai e a mamãe. E o perfeito para quem, E o né? perfeito para quem? Então, ele é perfeito para o papai e para a mamãe. Então, assim, é pesado. E entre os irmãos, por exemplo, imagina numa família grande, Ele é o odiado porque ele é o ele é queridinho. o odiado porque ele é o claro. queridinho. Então, assim, é pesado também. É lógico que ser o bode expiatório também é horrível, porque você vai ser responsabilizado por todos os problemas da sua família, tudo de ruim que acontece na casa, o bode expiatório leva. E nessa... Meu pai tinha uma frase que era assim, só hoje eu entendo essa frase. Tá certo, mas vai preso assim mesmo. É isso. É o bode expiatório. É o bode expiatório. É o bode expiatório. E nessa dinâmica aí, o maior sofrimento é do invisível. Não, o invisível também, gente. Porque, como a gente falou, né? A criança, ela precisa ser vista para ela existir. E imagina uma criança que não é vista. Como que ela se apresenta para a vida, como que ela cresce, que tipo de autoestima ela vai ter ao crescer. Né? Então, é uma pessoa que vem totalmente despreparada para a vida. Ninguém nunca viu essa pessoa. Ela tem dificuldade de se relacionar, dificuldade de construir relacionamentos afetivos saudáveis com amigos, com parceiros, com qualquer pessoa. Então, é muito sofrimento. É muito sofrimento. E uma criança também não tem discernimento até entender se o pai ou a mãe, né, um desses responsáveis, é um narcisista. A criança vai passar 50, 60 anos É. tentando agradar alguém que jamais vai ser agradado. Eu tô respondendo. Nem sou eu a convidada do podcast, mas para quem não sabe, tem um livro ali em cima, ó, Mulheres que se Amam. Comprem, leiam, que eu conto um pedaço da minha história lá, vocês não sabem por que eu entendo tanto disso. Na verdade, assim, a gente não relaciona só dentro de casa, só com pai e mãe, né? A gente tem amigos, a gente vai para a Sim. escola, a gente convive com outras pessoas. A maioria das crianças, elas começam a perceber que tem algo estranho na casa delas quando elas justamente vão para a casa dos amiguinhos. E aí elas veem lá aquela dinâmica familiar diferente. Olha, essa mãe aqui, ó, ela respeita a filha. Uma coisa que é muito comum de mãe narcisista, gente, ela priva os filhos do sono. O filho que é o bode expiatório ali, ó. Ela faz barulho, esse filho não pode dormir, porque ela sabe que isso é uma tortura psicológica, isso vai deixar essa criança mais estressada. Então, a criança ali, a vítima dela, nunca é validada, nunca é respeitada. Então, se chega um colega em casa, ela é exposta a constrangimento. Isso é muito doloroso. E aí, imagina que esse menino ou essa menina, ele vai ali passar um dia na casa de um coleguinha, ele vê a dinâmica diferente. Não, não quer nem chamar mais ninguém para sua casa, né? Não quer nem chamar. E aí é justamente o que essa família tóxica quer, né? Porque é igual coisa de novela, é igual clã. Quer, assim, ó, sabe aquele negócio assim de... Até saiu um dia desse aí, esse Alexandre aí, da Ana Hickman, que ele falava pra ela assim, a nossa família é família urso. A gente se basta. Então, nas famílias disfuncionais tem muito isso. A gente se basta. É até uma forma de privar a vítima de conhecer outras famílias funcionais. Isso. E também de que outras pessoas entrem e percebam que a minha família é disfuncional.
né? Porque uma pessoa que é saudável, você vai ser convidada para ir na casa de uma amiga, você chega lá e vê a sua amiga maltratando o filho dela, sendo agressivo, você vai falar alguma coisa. Mas normalmente a amiga não maltrata o filho na frente dos outros. Mas se for pouco convívio, se for muito. Então, por isso, tem essa questão do isolamento. Ai, mas tem narcisista que finge muito bem, Tem gente. tem demais, gente. Eles são excelentes atores, né? Excelentes atores. Então, para a criança, geralmente ela vai entender isso lá um pouquinho mais na frente. Mas o caso é o seguinte, quando uma criança... Eu não trabalho com crianças, mas quando as crianças chegam para a terapia, gente, a criança ela é o sintoma. Criança não tem problema. Entendam. Criança não tem problema. Criança é o sintoma da família. Então, quando a criança começa a apresentar problema nas relações, na escola, seja onde for, no convívio... Investiga a família. E ela vem para o processo terapêutico, vai investigar a família. Agora, de qualquer forma, eu falei criança, jovem, porque está ali, está vivendo com os pais. Mas isso vai impactar na pessoa ao longo da vida, né? Os canalhas também envelhecem, gente. Então vamos esquecer disso, né? Não, eu tô falando, vai impactar. Envelhecem e vão aprimorando, vão melhorando. Vão melhorando, lógico, né? Não é o... Vamos endurecer na fazer que leva à perfeição, né? Não vou fazendo tanto que vou ficando ótimo naquele negócio. Não, na verdade... Você tá falando da vítima. Da vítima. A vítima, eu dei um exemplo de adolescente ou criança, por estar morando com os pais, enfim, mas vai impactar essa situação, esse narcisismo do responsável, impacta ao longo da vida. Com certeza. O comportamento do narcisista, ele destrói a autoestima da vítima. Completamente. Elimina, né? Elimina. Por quê? Crítica constante, invalidação constante, nunca é o suficiente. E aí, a pessoa, ela vai, ela se esforça, ela dá, ela faz, ela dá a alma mesmo, vai literalmente. Só acabando de arrancar as cascas das feridas de rejeição, de... Mas nunca é o bastante. Um narcisista, ele nunca está satisfeito. Ele nunca está satisfeito. E aí, muitas pessoas, elas se iludem com isso. Então, tipo assim, não, então se eu der isso para ele, se eu der isso para ela, eu vou saciar a ira narcísica dela e ela vai ficar tranquila. E eu vou ter pai. Vai voltar. Então, assim, aquele pai, por exemplo, que chega do trabalho irritado e a mãe, não, calma, porque o papai tá cansado, ele tá nervoso. E aí, lá, a criança, o que ela aprende a fazer? Ela aprende a congelar as próprias emoções. Que já... Então, se eu ficar quietinha... Imagina isso somatizado. Então, se eu ficar quietinha, se eu me comportar bem, o papai não agride. O papai não agride a mamãe, ele não quebra as coisas em casa. A gente está falando de um ambiente extremo, tá, gente? Mas nem sempre tem violência física. A maioria é psicológica, é velada, é pior. Mas tá, se eu ficar comportadinha aqui, o papai fica bonzinho, faz isso, me dá atenção, me leva para passear. Então, ela internaliza isso. Se eu for boazinha, eu serei amada. E aí, essa pessoa leva isso pra vida. Leva isso pra vida. Então, ela vai e entra num relacionamento. Só que ela entrou deslumbrada, vamos lembrar? Sim. Ele era o príncipe perfeito, certo? Então, ali passou a fase do love bombing. Aí vem a fase da invalidação. Passou o love bombing, ele cansou de usar aquela máscara de homem perfeito. Recolha-se a sua insignificância, agora o poder é meu. Agora o poder é meu. Então, começa uma criticazinha, o seu cabelo não tá legal, essa roupa, ou isso, ou o relacionamento. E aí a pessoa fala assim, mas até ontem eu não era perfeita? O que aconteceu? E aí ela traz para ela essa responsabilidade. O que eu fiz? Então, assim, depois de uma noite de amor e prazer, acorda, o cara não dá nem bom dia para ela. O que eu fiz? O que eu fiz de errado? Qual que é o problema que eu tenho? E aí, o que acontece? Ela começa a querer agradar esse cara. Para quê? Porque ela precisa daquela validação de novo. E ela começa a querer agradar e fazer tudo. E quanto mais ela tenta agradar o narcisista, mais ele despreza ela. Mais pisa, porque, né? Olha só como eu sou bom. A hora que ela cansa, ele volta e agrada de novo. Olha como eu sou bom. Mesmo tratando ela mal, ela tá aqui fazendo tudo por mim.
E aí ela começa a fazer esse trabalho de alimentá-lo, de agradá-lo, de querer Vai fazer tudo para ele, suprindo. para querer ter aquela atenção de volta. Mas então vamos imaginar que ele sustente esse ciclo da invalidação por muito tempo e ela canse. Aí ela, não tá fazendo efeito aqui, eu tô cansada de tentar agradá-lo e não tô tendo essa atenção de volta. Ela vai e para de dar atenção para ele. Ele volta. Aí o que a gente chama de escagem. Aí ele joga uma isca de novo. Aí ele chega, nossa, tá tão linda. Aí pronto. Aí ela não E tá precisa vazia. de muito pouco para reacender isso. Muito pouco, Porque a carência é tão a enorme. carência é tão grande. A carência é tão grande, é um vazio tão grande de si mesmo, Que aí perdeu a vem identidade. migalha, qualquer coisa Vem serve. qualquer migalha. E aí é igual o efeito da droga, né? Aquele pouquinho, ele, eu quero. Aí uma migalhinha, ela volta, tá tudo bem de novo, e aí começa tudo de novo. Então é o ciclo, né? Que é o love bomb, a invalidação. E quando consegue passar da invalidação e a vítima sustenta em não dar esse suprimento para ele, não ficar validando ele, puxando o saco dele, correndo atrás dele, ele descarta ela. Ah, é, a parte o descarte. O descarte. O descarte só acontece da parte do narcisista quando a vítima deixa de fornecer nutriente para ele. Enquanto ela tiver, ela não vai ser descartada. Ele pode ter uma mulher, duas, ou, no caso de homem, 3, 4, amante. Ele pode fazer dos filhos fonte de suprimento, mas ele não larga ela. Ela é a fonte primária. Ah, ela tá cansada, ela tá esgotada, ela não tá me dando o que eu preciso agora, eu vou para outro. Mas não descarta. O narcisista, ele traz isso também, esse senso de que o outro pertence a ele. E mesmo que consiga Ele busca mais sair- relações simbióticas para alimentar a necessidade dele, Todas mas são. ele não abandona nenhuma delas. Não. Ele Porque quando uma abandona. não supre, outra supre. Ele abandona se ela deixar de fornecer suprimento. Mas o narcisista, ele sempre deixa a pessoa ali na prateleira, mesmo que demore assim 5 anos, 10 anos, você acha que está livre, de repente. É aquele oi sumida, Hum. oi sumida. Ele não. Porque ele tem dentro dele internalizado essa coisa da posse. Você me pertence. Agora, esse momento desse afastamento é que é o momento da pessoa se fortalecer emocionalmente, psicologicamente. Então vamos falar sobre essa questão da. Primeiro, ela identifica que ela Tá. está numa relação abusiva. Né? A partir da identificação, eu vou buscar essa saída. Essa saída ela precisa ser construída. Então, ela precisa de um apoio terapêutico, ela precisa de uma rede de apoio. E é importante falar que não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Algumas situações, quando a pessoa está ali ameaçada de morte, ela realmente vai precisar fugir e se esconder. É luta ou fuga. É luta ou fuga, ela vai precisar fugir e se esconder. Quando não é esse o caso e ela precisa construir essa saída, até porque tem bens envolvidos, tem filhos envolvidos, né? Ela precisa principalmente dessa rede de apoio. Ela precisa se ela for dependente financeiro, ela precisa de dinheiro. É por isso que a gente fala, né, que dependência financeira é uma merda. Qualquer dependência é uma merda. Eu tinha uma visão, Débora e Gracema, de que a dependência ela era financeira. Se a mulher tivesse dinheiro, ela não ficava num relacionamento Não, mas nessa tem vida. mulher com dinheiro, às vezes com mais dinheiro. dinheiro do que o marido, que continua. Olha a Ana Hickman aí, é um exemplo pra gente, né? Uma mulher linda. O dinheiro rica. mesmo vinha dela. Ela- O dinheiro vinha dela, mas ela estava tão, né, vazia ali da própria identidade, de que ela vivia, ela existia por ele. Não, e ela depois falou também, né? Ela já vinha com um histórico, né? Sim, do pai, né, da família. Ela é. conta, né? É claro isso, né? Ela conta isso. Então, assim, essa saída, gente, isso precisa ficar claro. Ela precisa ser detalhadamente construída. Né? Esse fortalecimento da autoestima, essa mulher voltar a fazer, esse homem voltar a fazer coisas que trazem validação a si mesmo, voltar a se reconhecer como pessoa, estabelecer limites, Não, é ter limites importante ela claros. tá um acompanhamento de um profissional. Com né? certeza, faça importante. Por quê? Porque, de repente, ele começa a ficar ali, aquele abusador fica um mês bonzinho, ela fica confusa. Tá vendo? Eu estava equivocada, ele mudou. Isso acontece muito com... Aí uma coisa legal falar, que narcisista não muda. Não mudam.
Não, Narcisista não se não iludam. muda. Se Narcisista mudou, não tá muda. só te dando uma folga. Só te dando uma folga. Só te dando uma folga. Tem outra pessoa ali que está suprindo. É uma técnica, é uma tática de jogo, né? Eu preciso sustentar o personagem lá do início de novo, o bonzinho de novo, por quem ela se apaixonou, por quem ele se apaixonou. Então eu volto a fazer aquilo lá de novo para discar a vítima de volta. E o Que é o hoovering, né? É é. atraí-la de volta. E o tratamento, se a gente pode chamar assim, para a vítima, seria trabalhar o afastamento. Eu acho que é trabalhar a autorreconstrução, vamos dizer assim, né? Ela tem que se fortalecer para poder Ô, suportar o Débora, tranco. quando a pessoa tem a opção de manter contato zero, porque presta atenção, é impossível, gente, tomar veneno e não adoecer. É. É impossível. E aí muitas pessoas falam assim, não, mas eu posso... eu entendi o jogo, eu entendi as manipulações, as técnicas Eu dele. não vou mais cair Eu não nessa. vou mais cair, eu vou lá. Gente, vai. Entendeu? Uma hora você Racional, né? relaxa e ele te pega na curva. Uma hora você relaxa e ele te pega na curva. Então, assim, se a pessoa tem a opção de contato zero, é contato zero. É contato zero mesmo. É bloquear em tudo. Porque tem pessoas que chegam para o tratamento, elas estão tão feridas, elas estão tão traumatizadas, elas estão num nível de estresse pós-traumático ele tão violento, Gracema, que elas relatam assim, se eu ouvir a voz dele no telefone, é o suficiente para eu ter um ataque de pânico. Então, quem tem criança, por exemplo, tem uma guarda compartilhada, quando eu sei que é o dia dele buscar as crianças, eu tenho crises de pânico. E vamos dizer, esse nível de cortisol, de estresse no organismo ali de forma intermitente, essa mulher vai adoecer. É. Essa pessoa vai adoecer. Não, e se você tem um filho, assim, ainda mais sendo menor, tem um vínculo ali, né? E quando, geralmente, o narcisista, quando ele não tem mais acesso à vítima, ele usa os filhos. Isso é muito cruel. Porque ele vai onde dói. Claro. Quando você não aceitar a minha manipulação mais, o que eu vou fazer? Eu vou te destruir. Isso a vítima não está preparada. Porque enquanto você está falando aqui que é só um manipulador aqui, que é um jeito de ser e tal, ela vai levar. Comigo eu aguento. Ela vai mexe levando. com ele, ferrou. Agora, quando essa pessoa entende que esse ser é capaz de destruí-la, ou de destruir os filhos, de ferir os filhos, isso é muito chocante. Isso é muito... Mas, não, ele é meu marido, é minha esposa. Eu conheço ele há 30 anos, ele não faria isso. Faria sim. Faria sim. E aí ele começa a usar os filhos para atingir essa vítima. Então, imagina num caso de guarda compartilhada. Então, são muitas coisas que precisam ser trabalhadas. A questão de limites, de orientar esses filhos. E começa a ter que orientar até os filhos. De como se comportar, do que falar, de como se proteger. Para lidar com essa nova situação. Então, Débora, essa pessoa que pode se afastar totalmente, ótimo. O melhor remédio é o afastamento. É o afastamento total, é contato zero. Mas e quando não pode? Pois é. E quando é uma pessoa que ainda depende financeiramente? Quando é a mãe, você precisa cuidar? É porque a gente falou Quando aqui é o de pai? narcisismo em relacionamento. Mas e quando é uma mãe ou um pai narcisista? Então, Que envelhece, que adoece, que você não pode simplesmente largar para lá. Então, você não pode manter contato zero. O que você vai aprender? Estabelecer limites. E aí tem uma técnica, tem vários vídeos no YouTube que pode ensinar, que chama a técnica da pedra cinza. O que é por que uma pedra sente? Uma pedra não sente, ela é uma pedra. Então você vai aprender primeiro a identificar quais são os gatilhos e pode ter certeza, se é o caso de uma mãe ou um pai narcisista, ele sabe quais são todos os seus gatilhos. Foi ele que instalou, né? Claro. Foi ele que instalou. Então ele sabe. Que pode ser uma queda, que pode ser... No caso, não é a um queda que é o adoecimento, gatilho, passa-mal. é a sua culpa que é gatilho. A sua culpa em deixar a mãe ou o pai idoso em sofrimento. Então, o gatilho é gerar em você remorso. O gatilho é gerar em você culpa. Mas para isso ele pode até se ferir Com para certeza. criar esse remorso em você. Sim, com certeza. Se o gatilho é uma crítica, por exemplo, imagina uma pessoa que ela não... ela cresceu recebendo constantes críticas sobre a aparência dela.
Então, esse pai, essa mãe narcisista, ele instalou esse gatilho ali da crítica. E aí você tá lá toda feliz porque você arrumou o cabelo do jeito que você queria, estava com a roupa que você trabalhou para comprar, você tem um evento no dia, você tá toda feliz, a hora que você aparece, fala assim, nossa, Você vai assim? você vai assim? Então, ela sabe onde é esse gatilho, eles sabem. E aí, para quê? Na hora ali, se você não tiver blindado, se você não tiver seguro da sua identidade, o que acontece? Você desmorona. E aí você vai fingir que você é uma pedra cinza, é isso? Isso. Primeiro você vai identificar quais são os gatilhos. Geralmente são 2, medo, culpa. Medo, culpa. Vai para o terceiro, que é a vergonha. Medo, culpa, vergonha. Né? Então, são esses 3 vetores, assim, igual aqueles teatrinhos, assim, onde eles ficam usando aqueles... marionete. de Marionetes. Medo, culpa, vergonha. Medo, culpa, vergonha. Então, é nesses aqui que os pais narcisistas fazem com os filhos e depois o parceiro também descobre, né, os gatilhos ali de medo, culpa e vergonha. É onde ele tem esse domínio. Então, eu falo assim, não é geográfico, gente. A pessoa pode estar lá no Japão e o cara de cá ou a mulher de cá, ele controla. Não é geográfico, é mental. É mental. Eu tenho um caso de uma pessoa muito próxima a mim, ela tentou fugir dessa relação, ela foi para outro país com os filhos. E aí ele foi para a cabeça dos filhos dela. Ele conseguiu convencer essa filha dela a fingir que estava passando mal na escola. E ela fingia que estava passando mal na escola, até a assistência social chamar a mãe dela. E aí a própria assistente social virou para a mãe dela e falou assim, volta para o seu país ou você vai perder a guarda de sua filha. É muita manipulação, É né? muita manipulação. É muita manipulação. Então, você tratar de um assunto desse, gente, como uma pessoa que é leiga, que não entende disso, você vai falar assim, Então, a pessoa gente, vai falar assim, você ficou louca. Você Quando ficou você ouvir louca. falar, Virou. alguém contar, não julga, não. Não julga, não. Assiste esse episódio, manda para quem você acha que pode estar vivendo alguma coisa desse tipo. Mas, gente, não julguem, porque a gente não faz ideia de se a pessoa está nessa situação e menos ainda por que ela se mantém nessa situação. Então, antes de julgar, tenta ouvir, acolher, né? Sim. Ah. Então, Ah, voltando lá no caso dos pais, né? Quando você é obrigada a ter esse convívio, primeiro, identifique os gatilhos que eles usam para te manipular. Segundo, estabeleça limites claros. E não se sabote. Tenha clareza dos seus limites e não se ceda, sabote. né? Não ceda. Não ceda. Porque o que acontece? Eles vão aumentar a tática. Então, se começa caindo e tropeçando aqui para machucar um dedo, daqui a pouco tá quebrando a cara. Eles não têm limites. E aí, o que acontece? Quando você não cede, tá? Foi uma vez, machucou, ligou chorando, fingiu que tá passando mal. E adoece de verdade. Tô doente, você não cede, vai cansar. Aí, Mas não vai entrar para aquela coisa de, sei lá, abandono de incapaz, alguma coisa do gênero, para Gente, envergonhar, não tem o terceiro aí. Sim, sim. E isso é uma das coisas que dificulta as vítimas dentro de um relacionamento de sair. É a vergonha. Porque eles vão te difamar mesmo. E aí a gente volta de novo, Débora, para a questão da identidade. Porque quando eu sei quem eu sou, ninguém me ofende. É. Agora tem que estar muito fortalecida, né? Sim. É um trabalho. É um trabalho. E é uma coisa tão complicada, assim, no caso de narcisismo materno, paterno, eu vou até abrir um parênteses aqui para perguntar uma coisa. A mãe narcisista geralmente crucifica a filha e o pai crucifica o filho, ou existe casos em que não faz diferença o gênero? Não tem gênero, não tem gênero. Tem um escolhido, um ferrado e pronto, acabou. Escolhido, um ferrado, acabou. O que acontece é que essa rivalidade da mulher, né, da mãe narcisista, por que acontece com o narcisista? Aí a gente tem que voltar lá para a identidade dele, é um falso self. Uhum. Então ele sabe que ele é um monstro. Ele sabe que ele é feio, que ele é invejoso. Ele é um cocô, mas a ele precisa parecer que ele é uma principal maravilha. característica do narcisista é a inveja. Então ele é invejoso. Então ele olha para ele ali, ele não dá conta de se ver na sua realidade, por isso que ele pega e constrói um falso self. Então ele sabe que ele é invejoso, que ele é manipulador, que ele faz coisas
Que ele é incompetente, que ele não vergonhosa. estudou, que ele não teve Tudo sucesso, que ele não... Ó, mentir, roubar, trair. É a tríade que governa eles, né? Mentir, roubar, trair. Mentir, roubar, É, trair. mentem, Mentir, roubar. né? Mentem de Nossa. forma absurda. Então, Eu acho que mentem tanto que acreditam na própria mentira, né? com certeza eles acreditam. E eles sustentam isso de uma forma assim absurda. Então, essa mãe narcisista, à medida que a filha vai ficando ali mocinha, piora. Piora demais. Por quê? Porque tem a ver... É o mito do Narciso, né? A minha beleza. Então, agora tem uma concorrente. Sabe no filme lá da Branca de Neve? Espelho meu, me remeteu logo. Que tudo estava em paz, o reino estava em paz, estava tudo em paz. Até descobrir que Branca Até de Neve descobrir era que mais Branca de bonita. Neve era mais bonita. Então, é um filme perfeito para ilustrar isso que a gente está dizendo. Então, a menina, quando ela vai ficando mocinha, que ela começa a receber os olhares, a atenção do pai, de outros homens, das pessoas, isso causa uma inveja, vai na ira narcísica da mãe. Eu conheço muitos casos. O foco agora é a menina. Eu conheço muitos casos de mães que elas afastaram as filhas dos pais. Elas tinham ciúmes da filha com o próprio pai. E elas interromperam esse fluxo dessa relação da filha com o pai. Eu conheço muitos casos desse. Eu conheço muitos casos de mães que invejavam as filhas. Tem um caso absurdo da mãe que cortou o cabelo da filha. Tem uma aí, um dia desse na internet, uma menina linda, de A olhos Mari, não foi, claros. não? Não sei, que a mãe dela jogou óleo quente na face dela, no rosto dela. E aí ela faz os vídeos, porque ela fez uma campanha para adquirir dinheiro para as plásticas reconstrutivas. E isso é uma coisa muito complicada, principalmente, eu acho que é complicado para os dois lados. Essa sacralização da maternidade é uma coisa que ferra com todo mundo. Ferra com todo mundo. Ferra com as mães que se sentem na obrigação de serem perfeitas e não são, né? E aí não se permitem errar, não se permitem fazer nada de diferente, nem que elas sejam boas mães. E ferram com as filhas que não se dão bem com as mães porque elas ficam se achando cocô do cavalo do bandido, não pode falar de onde, porque elas não se dão bem com as mães. O problema tá com elas, não tá com a mãe, porque a mãe é sagrada, a mãe é maravilhosa, a mãe é perfeita. Você tem que respeitar a sua mãe, você tem que tudo com a mãe. Então, eu acho que essa sacralização é que fode com o negócio mais ainda. Então, isso tem muito da nossa cultura, né? Da Igreja Católica, de Maria, de Nossa Senhora, de a Imaculada. Então, trazem isso e empurra isso na gente na questão da maternidade. E isso, gente, dentro de um contexto religioso, vocês não têm noção do estrago. Do estrago que imagino. isso faz. Então, se aqui, ó, no mundo, vamos dizer, secular, já tem muito essa questão da mãe ali, figura inatingível. Nossa, você vai fazer isso com a sua mãe, que não sei o quê. Meus meninos até brincam, tipo assim, um dia desse eles brincaram lá que o fulano era mais feio do que bater na mãe no dia das mães, que não sei o quê. Então não tem nada pior, humanamente falando, do que agredir a mãe. Ou falar mal da mãe. Ou falar mal da mãe, ou uma- desprezar essa mãe. Agora, por outro lado, não tem dor pior do que não ser amada pela própria mãe. Não tem dor humanamente pior do que não se sentir amada pela sua mãe, aquela que te gerou, aquela que estava ali para te nutrir. E aí o que a gente precisa fazer? Não é só massacrar a mãe, não é destruir essa mãe, é olhar para a filha. É olhar para essa filha. Porque a mãe tá ali idolatrada, e a filha carregando toda essa vergonha, todo esse peso, toda essa culpa que não é dela. Não é dela. Porque as relações são construídas. Então, essa filha que chega ali na fase da adolescência, na fase adulta, e ela não quer saber da mãe, tem alguma coisa ali. E hoje a gente vê muito pais idosos, né? A mãe idosa ali, que ela vai ser colocada numa casa de repouso, e aí ela vem para os holofotes, né? Tô sendo abandonada, grita à torta e à direita aqui, ó. A filha desnaturada, A filha querendo ficar livre da desnaturada. mãe. Agora, vai saber o que foi construído ao longo dos anos naquilo ali e que tipo de manipulação ainda existe. É por isso que a gente não pode julgar em relação Não a pode isso. julgar, gente. Não pode Cada julgar. um sabe o que passa Cada um. dentro de quatro paredes. E aí tem muito outro, aí vai para outro extremo também, né? Todo velhinho é bonzinho. Sim, tem isso. Ai, Oxi, como diz... Aí eu brinco, os canalhas também envelhecem. Também.
Ai, porque a vovozinha, tadinha. Ai, porque é idosa, tadinha. Vai lá saber o nível de maldade velada que essa pessoa tem, o nível de manipulação que ela tem. Tem algumas coisas que a gente não deve nunca fazer com um narcisista, tipo tentar mudá-lo. Nunca. Confrontá-lo que mais também. teria? Confrontá-lo também é perda de tempo. Uma das coisas que quando a vítima identifica que ele é narcisista, é a necessidade que ela tem de provar para ele que ele é narcisista. Perda de tempo. Ele sabe. Fica na pedra azul, né? É Isso. pedra azul? Sabe. Pedra cinza. cinza. Sabe. Eu achava que ele não sabia. Quando você faz algo, não saber, nós estamos falando de uma pessoa que não tem consciência. É. Você já viu um narcisista rasgar dinheiro? Não. Você já viu Não, ele eles se estão bem prejudicar? conscientes. Já viu ele se prejudicar para validar alguém? Ele é inocente e ignorante até a página 2. Até a página 2. E outra coisa, se eu faço algo com você, nós estamos numa relação, seja de amizade, seja o que for. Eu fiz algo que eu não sabia. Vamos dizer assim, que eu vou passar um fim de semana na sua casa e eu vou e mexo lá na sua cozinha. E você não gosta de jeito nenhum que mexe na sua cozinha, mas eu não sabia. Sim. Por educação, eu deveria primeiro ter perguntado. Aham. Mas vamos dizer que eu seja, né, mais assim, fique mais à vontade e tal, eu chego, vou lá e mexo. E aí você chega para mim e fala assim, ô Marta, eu não gosto que mexe aqui. Ponto. Ok. Você falou do seu limite. É. O que eu vou fazer com isso depois? Se aí eu volto, aí passou 6 meses, eu vou de novo passar férias na casa da Débora lá no Rio de Janeiro. Vou e mexo na cozinha dela de novo. O que ela vai fazer comigo? A primeira vez aconteceu, ok, mas agora já estava avisada. Então entende que você só não Aí é vai uma das responsável coisas que pela você- primeira vez. E A aí que partir entra da o limite. segunda escolha. Então, uma coisa é ele falar assim, mas eu não sabia que isso te ofendia, eu não sabia que isso te incomodava. E aí você fala, mas isso aqui tá me incomodando. Então, não impor limites também é uma das coisas que a gente não deve fazer. É a primeira coisa. É a primeira coisa. É não ter os próprios limites claros. Não, a gente tem que ter os nossos limites claros. Não, porque ele não tem limite, não. Não, Mas não, assim, o a narcisista gente não que vai tem. pensar, até aqui eu tolero, daqui pra frente acabou. Isso. Mas o que acontece? Tem uma ilustração que eu acho sensacional para as pessoas que são vítimas de relações disfuncionais. Vamos colocar disfuncional, que às vezes não é narcisista, é só uma pessoa mais tóxica ou e tal. Eventualmente Tóxica, eventualmente disfuncional, ou mesmo com narcisistas, com tudo isso. A vítima, essa ilustração ela é maravilhosa. Ela começa a se esticar para caber dentro da relação. Então, tá difícil. Sabe aquele negócio que falava antigamente? Tá difícil com ele, pior sem ele? Não, mas como que eu vou criar meus filhos? E aí ela tá ao medo, né? É o elástico, né? Vai esticando, né? E a questão financeira, e a família, a vergonha, e tudo isso. Não, mas tá difícil aqui, mas eu posso ceder mais um pouquinho. Não, mas isso assim, ele é arrogante aqui, mas olha só, ele é trabalhador. E ela começa a justificar para ela mesma. Justificando, Sempre né? justificando, se esticando. Não, ele foi... Ele paquerou aquela mulher ali, mas será que não foi só impressão minha? Não, a mulher é que deu de cima A mulher que dele. deu de cima dele? Não, imagina, ela é uma pessoa séria, ele é uma pessoa respeitador, ele é honesto, paga as contas, não chega bêbado em casa, não me agride. Então ela começa, né? A vítima vai se esticando. Só que ela tem a falsa sensação de que ela se estica para acolher o outro. Não, ela se estica em detrimento de si mesma. Que considerações você podia deixar? Que conselho? O que você recomendaria para quem passa ou quem desconfia? Porque a gente agora levantou a lebre e botou a pulguinha atrás de um monte de orelha, né? Que tem gente que achava que é assim mesmo, ele é assim mesmo, tem que relevar. Para essas pessoas que agora estão com o pé lá, um pé cá, será que é, será que não é? Ou eu descobri que eu tô na merda. E aí? O que você pode falar para essas pessoas? Bom, primeiro é buscar ajuda terapêutica, fortalecer o vínculo de volta com amigos. Esse grupo de apoio é essencial. Aquele grupo de apoio que você foi forçado a largar de lado E às vezes até é necessário, fácil e necessário construir novas relações, né? E buscar conhecimento. Gente, conhecimento é poder. Conhecimento é poder.
ter limites claros, voltar a fazer coisas que você gostava de fazer e deixou de fazer. Porque dentro dessas relações, a pessoa ela vai se abandonando. Ela vai deixando a vida dela ali para viver a vida do outro. Se E às vezes reencontrar, né? se reencontrar. Então, é esse trabalho de tratar a autoestima mesmo, de voltar para si, de entender que você tem valor, tem vida pós-relacionamento narcisista, tá, gente? Tem vida apesar de ser filhos de narcisistas. A nossa vida importa. A minha vida importa, a sua vida importa, a vida da Débora importa. E aí, dentro de um contexto de narcisismo, fica muito outro, esse outro muito grandioso. E a gente só em volta aqui para se ver essa pessoa. Não. A vida ela é feita de trocas. Então, saiu do equilíbrio de dar e receber é disfuncional. É sempre ter essa régua aqui, ó, esse equilíbrio. Uma relação saudável ela é dar e receber. Onde só eu dou, tá disfuncional, tá tóxico. Eu preciso receber e mereço também. Eu também existo. E quais seriam suas considerações finais? Então, aproveitando aqui o momento, né, de falar sobre buscar ajuda terapêutica, de construir um grupo de apoio, de tratar a autoestima, de buscar fazer coisas que te dão prazer, se reconectar com você mesmo, né, voltar a fazer aquelas coisas que eram importantes para você. Eu falo muito da questão também da espiritualidade, volta para dentro de si, volta a se reconhecer como ser humano. E aproveitando aqui a oportunidade, eu estou lançando agora um e-book que fala sobre... É como se fosse um guia prático das relações disfuncionais. E aí eu vou deixar... um guia, ficou bem prático, ficou bem claro. Para você que tem dúvida se a sua relação é funcional ou não. Só de ter dúvida já tem alguma coisinha ali. Como a gente falou no início... o alerta. O amor, ele é claro. O que é saudável tem clareza. Tudo que fica na dúvida, alguma coisa tem. Então, ele é um guia mesmo. É um guia prático para identificar as disfuncionalidades dentro das relações, seja com parceiro, seja com amigo, seja no ambiente de trabalho. E como é que faz para adquirir esse e-book? Então, eu vou deixar aqui com as meninas aqui, elas vão colocar o QR Code. Coloca na descrição do... Possivelmente, muito em breve, vai virar um livro também. Opa! E aí a gente combina e faz vamos um fazer um lançamento. Bem legal. Porque, assim, gente, conhecimento é poder. Então, a gente precisa saber o que está acontecendo com a gente, entender o mundo, né? Com é um uma novo luz, olhar. né? É uma luz, é uma luz. É uma luz, sim. E ficou bem legal. Sucesso, imagino. Sucesso para você. Obrigada por ter vindo. Esse assunto foi rende muito horrores. importante aqui para gente. E para quem agradeço. Obrigada. acha que está vivendo uma relação, para quem conhece alguém que acha que está nessa relação, para quem não sabe como é que vai lidar com isso, assiste de novo. Para quem também não acha, porque quase nunca é claro, né? Isso. Para quem desconfia, deixa tudo velado. Manda, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e acompanha a gente, que a gente está sempre trazendo assuntos muito importantes. Esse episódio merece ser compartilhado com todo mundo que você conhece. A gente está no YouTube e no Spotify toda quarta-feira às 19 horas com episódio novo. O @Nosso Papo a gente inventa. E também vocês podem seguir a gente no Instagram e no TikTok, @O Nosso Papo a gente inventa. Beijo! O Nosso Papo a gente inventa.